Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Glória a Deus. Eu aqui, pastor Alex, da comunidade Vida Church, mais uma leitura da palavra de Deus. Amém? O texto que vamos ler hoje é Mateus capítulo 5, onde fala das bem-aventuranças, fala, fala do cumprimento da lei, que o Senhor cumpriu a lei, fala do homicídio, fala de adultério. Esse texto ele é um texto um pouco longo, né? Ele é um texto um pouco longo, fala de vingança, né? Os juramentos, então ele divórcio, ele fala de algumas coisas que são do nosso dia a dia, né? Mas como é um texto um pouco longo, não vamos nos demorar na leitura. Oraremos agora pedindo a Deus o discernimento e depois iniciaremos a leitura. Amém? Oh Deus, muito obrigado por mais esse tempo. Eu glorifico a Ti, eu exalto o Teu nome, porque Tu és santo e poderoso. Deus, em Tua toda a glória, eu te peço, Senhor, que abre o nosso entendimento para ouvir e compreender o que o Senhor quer nos passar através dessa leitura do livro de Mateus. Pai, desde já eu já te agradeço, porque já abriu os nossos entendimentos. É assim que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém? Mateus capítulo 5, a partir do verso 1, ele começa dizendo das bem-aventuranças, né? Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando minha causa os insultarem, por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. O sal, ele fala da nossa vida com Deus. Se nós não tivermos uma vida cristã com Deus, uma vida de entrega ao Senhor, como que poderemos, então, é, é, iluminar essa terra? Não é verdade? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifique ao Pai de vocês que está nos céus. Consegue entender o que Deus está falando? Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Entenda uma coisa, eu quero deixar claro. Jesus está falando aqui dos 10 principais mandamentos que ele não aboliu. Não foi abolido. Então entenda, o cumprimento da lei, ele vem, o cumprimento desses mandamentos, ele vem a partir do momento que eu entendo a graça. A graça é a minha liberdade de escolher obedecer.
não é a minha liberdade de ser judeu. Muitos aí andam se fazendo de judeu, meu Deus, eu não sou judeu, eu sou cristão brasileiro. Então, eu vivo pela graça do Senhor. Então, é a graça que me move, não é a lei, é a graça, o poder da graça de Cristo. E entenda outra coisa. Quando ele estava falando isso daqui, Jesus ainda estava falando aos judeus, não a nós. Então, entendemos que ele está falando agora, entendemos que a graça veio para nos dar essa liberdade de escolha. Amém? Se você não entende isso de forma correta, procure lá no nosso canal, na Escola de Crescimento, porque lá tem uma explicação um pouco mais detalhada sobre isso. Pois eu lhe digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Justiça superior, graça, justiça própria dos fariseus e mestres da lei. Preste atenção nisso. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados? Não matarás, e quem matará estará sujeito a julgamento? Mas eu lhe digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito ao mandamento. Você percebe que Jesus não está abolindo, mas sim intensificando? Quando a mudança de sacerdócio, a mudança de lei, preste atenção, aqui há algumas intensificações na lei. Também qualquer que disser ao seu irmão raca será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Uau! Meu Deus! Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Aqui, eu quero que você entenda algo aqui comigo. Deus está aqui nos mostrando sobre a necessidade de ofertarmos na casa do Senhor. Ele já é o sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então ele está dizendo a nós aqui que há necessidade de ofertarmos. Ele diz aqui que a oferta não pode ser feita com o coração pesado. Consegue entender isso? Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e ao juiz guardar, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás? Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Aqui Jesus está falando do adultério de forma marital. Ele está falando da forma do casamento. Então ele está dizendo ali, você percebe que ele intensificou a lei? Pastor Luciano Subirá fala com muita clareza sobre isso, que Jesus, quando há mudança de sacerdócio, a mudança de lei, Jesus ele não mudou a lei, ele intensificou. Consegue entender isso? Ele intensificou. Antigamente eu precisava cometer o ato. Agora, com Jesus, eu não preciso cometer, eu somente pensei e eu já fiz. Percebe aí? Olha só o que ele diz aqui, não é literal o que ele diz, tá? Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito, aquele que se divorciar de uma mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhe digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. E quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados:
Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhe digo, não jure de forma alguma, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, e nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure por sua cabeça, porque você não pode tornar branco ou preto nenhum fio do seu cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Maligno. Se você faz um acordo com alguém e não cumpre, já entendeu, né? E se alguém quiser processá-lo e o tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. De que a quem lhe pede, se não volte as costas àquele que desejar pedir-lhe algo emprestado. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhe digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para aqueles de que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. E vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. Se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Glória a Deus. Amém? É um texto muito instrutivo, é um texto que mostra a intensificação da lei através do sacerdócio de Jesus, é um texto que mostra posturas que nós precisamos ter, porque nós somos cristãos, então precisamos ter essas posturas. Amém? Glória a Deus. Amém? Amanhã estaremos de volta com a leitura do livro de Mateus capítulo 6. Quinta-feira teremos a escola de crescimento. Continuamos. Essa semana nós vamos falar sobre dízimos e ofertas, um entendimento mais claro sobre isso. Dízimo também é graça, oferta também é graça de Deus, e não é por obrigação e por amor ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse tempo maravilhoso de conhecimento da Tua palavra. Pai, nos ajude a viver essa intensificação dessa palavra. Nos ajude a entender e compreender o que o Senhor deseja para nós através de toda essa leitura, Pai. É assim que eu oro, em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém, glória a Deus. Não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de dar o like, não deixe de dar o joinha, compartilhar para que mais alguém possa ser abençoado com essa palavra em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.